Depois da vitória de virada do Brasil sobre o Japão por 2-1, uma frase começou a circular mais rápido do que contra-ataque em fim de jogo. O Neymar, que não entrou em campo naquela partida, foi até o X, Twitter, como você preferir chamar, e provocou o economista que havia previsto a eliminação brasileira, Sr. Joaquim Clement. Por favor, tentar na próxima Copa, disse ele. E pronto. Nisso, a internet tinha tudo o que precisava para transformar isso em um espetáculo. Brasil, Copa do Mundo, Neymar, fala do jogador do Japão sobre o Brasil e um economista alemão dando pitaco no futebol, com uma previsão matemática que deu errado. A história, então, ela era praticamente irresistível para a mídia brasileira. Um especialista em finanças, usando um modelo econométrico, tinha previsto que o Japão eliminaria o Brasil. Só que o Brasil venceu, e quando o Brasil venceu, a leitura mais fácil e mais direta que a população poderia ter da situação foi dizer então que a matemática perdeu, né? Que o Brasil havia vencido a matemática, as probabilidades e as estatísticas. Só contextualizando para caso você não saiba, antes do jogo do Brasil contra o Japão, um economista alemão chamado Joaquim Clement falou, né, que de acordo com a previsão dele, inclusive esse modelo de previsões que já havia previsto os 3 últimos campeões da Copa, esse mesmo modelo falou que deu como resultado que o Japão tinha mais chances de vencer do Brasil. E daí, o que saiu nas reportagens foi que economista alemão disse que Brasil perde para Japão fase do 16avos da Copa do Mundo de 2026. Só que, bem, será que foi isso mesmo? Será que o Brasil simplesmente acabou de provar que a matemática ela tá errada? Ou será que, igual eu tava falando, né, a gente só transformou uma previsão pautada em probabilidade em uma espécie de profecia? Então é isso que a gente vai estar falando aqui. O caso do Joaquim Clement, ele é um exemplo muito bom de como nós, como sociedade, lidamos mal com previsões, seja a previsão do tempo ou seja a previsão do resultado de um jogo de futebol. Quando o modelo acerta, a gente chama isso de genialidade, e quando ele erra, a gente chama de erro, mal feito e coisas do tipo. Mas o que ninguém faz é pesquisar do que realmente se trata esse modelo, que, conseguindo prever o resultado das últimas 3 Copas, acabou errando o resultado do jogo do Brasil contra o Japão. E embora isso seja uma situação simples, ela já nos mostra o quão mal lidamos e somos educados para lidar com esse tipo de ferramenta ou trabalho científico. Então aqui, primeiro ponto do vídeo, a gente vai dar uma olhada em quem que é esse cara chamado Joaquim Clement. Quem que é ele? Ninguém pesquisou, provavelmente, só usaram pra responder ele, pra falar, olha só, o cara errou e tal, mas ninguém pesquisou pra saber quem que é o cara. Então a gente vai estar falando quem que é o cara, basicamente. Então, ele é um profissional do mercado financeiro ligado a Panmure Liberum, não vou tentar pronunciar de um jeito melhor do que isso, vai ficar com isso mesmo, onde ele atua na área de estratégia e economia, né? Na própria apresentação dele, ele aparece como alguém que trabalhou ao longo da carreira com economia, geopolítica, investimento e o impacto dessas coisas no mercado financeiro. A formação dele também chama atenção. Ele estudou matemática e física no ETH em Zurique, uma das instituições mais respeitadas da Europa. E depois ele estudou economia e finanças, ou seja, ele vem justamente desse encontro entre matemática, modelos, mercado financeiro e tentativa de entender sistemas complexos. O trabalho dele sobre a Copa do Mundo nasce justamente nesse ambiente, o mundo das previsões econômicas, dos modelos. O mercado financeiro é muito pautado nessa questão de previsões, com base em diversos parâmetros da sociedade, né? Projeções do mercado e tentativas de transformar a incerteza sobre um ativo em um número para tomar uma decisão acertada, uma decisão mercadológica acertada, né? Só que ele não parece muito encantado com esse mundo dos modelos matemáticos. Na verdade, uma parte importante desse trabalho que ele desenvolveu justamente sobre a Copa é que ele quer justamente discutir os erros comuns que os investidores cometem nesse tipo de situação, os vieses cognitivos que essas coisas carregam e o excesso de confiança e a dificuldade real de você conseguir prever alguma coisa de um sistema complexo que envolve tantas variáveis. No relatório original de 2026, ele lembra que desenvolveu seu modelo em 2014 e que até então seu histórico era perfeito. Alemanha campeã em 2014, França campeã em 2018 e Argentina campeã em 2022. 3 Copas e 3 campeões
corretamente previstas. Isso é uma sequência impressionante de acertos e é justamente isso que torna dela algo perigoso, porque essa sequência de acertos do modelo faz com que uma aura se crie em torno do economista e do seu trabalho. Essa previsão que inicialmente ela era só um modelo matemático, então ela se torna no imaginário coletivo uma espécie de profecia. Quando isso acontece, a internet faz o que sabe fazer de melhor: criar uma frase de impacto e transformar isso em notícia. Então a gente vê aí no jornal: economista que acertou 3 Copas prevê Brasil eliminado pelo Japão. E é uma frase que obviamente gera engajamento, mas ela desvia o fato de que o modelo tem incertezas, que o próprio economista reconhece e que ele mesmo utilizou o modelo de previsão como uma forma de ironizar a mania que os economistas têm de pensar que esses modelos matemáticos eles podem prever qualquer tipo de coisa. Então ele fala: já que esses caras acham que os modelos podem prever qualquer tipo de coisa, eu vou usar o modelo para prever o resultado da Copa do Mundo. E daí, por ironia do destino, ele acabou acertando o resultado das 3 Copas anteriores. Mas já digo que ele errou. De 2006 ele falou que o modelo deu como resultado que a Holanda venceria. E a gente vai entender até um pouco aqui nesse vídeo por que deu errado. Então aqui, um modelo que ele acerta 3 campeões, ele pode ser um bom modelo, mas ele também pode ter tido muita sorte de ter acertado, né? Ele pode ter capturado tendências reais, pode ter se beneficiado de favoritos muito fortes na competição, pode ter acertado o resultado final e errado vários caminhos intermediários, igual aconteceu com 2006, que ele errou o resultado final e errou muitos intermediários também, mas acertou alguns, tipo a Inglaterra, que passou. Pode principalmente criar uma confiança desproporcional em quem olha, né? Quem olha de fora, no caso, né? Quem fez o modelo, em tese você imagina que a pessoa reconhece as limitações, mas quem olha de fora muitas vezes não tem consciência de que essas coisas têm muitas incertezas envolvidas, né? Então o próprio Clement reconhece essas coisas no relatório e ele compara esse tipo de sequência com o mercado financeiro. Gestores que têm alguns anos de desempenho espetacular atraem muito dinheiro, mas uma moeda também pode cair cara 3 ou 4 vezes seguidas por acaso. Isso não significa que ela vai cair cara na próxima jogada. Então o modelo ele não nasceu apenas como uma tentativa de prever o futebol, ele nasce também como uma provocação, né? Ele disse que originalmente aquilo deveria ser um exercício de humildade para mostrar como modelos econômicos podem ser pouco confiáveis, apesar de economistas tentarem prever inflação, pandemia e até mesmo a Copa do Mundo. Então aqui agora falando um pouco mais sobre o modelo. O modelo do Clement ele é um modelo econométrico proprietário. O que isso significa? Isso significa que ele não abre completamente a fórmula, os pesos, os coeficientes e todos os detalhes necessários para a gente poder reproduzir exatamente o mesmo resultado. Mas ele explica quais são as variáveis principais e qual é a lógica geral por trás da previsão. A primeira variável do modelo é o PIB per capita. A ideia é que o futebol pode ser jogado em qualquer lugar, mas futebol de alto nível exige estrutura, exige campo, categoria de base, academia, treinadores, preparação física, medicina esportiva, nutrição e N coisas. Então um país pode ter talento bruto, mas se ele não tiver estrutura para transformar talento em formação de jogadores, esse talento pode acabar se perdendo pelo caminho, né? Então, só que ele acrescenta uma observação importante aqui nesse ponto, que é que o efeito de riqueza, ou seja, o efeito do PIB per capita, ele não cresce infinitamente. Em países que são ricos demais, o futebol pode deixar de ocupar o centro da vida popular. Então, as crianças podem se dividir entre outros esportes, videogames e outras oportunidades, outros estilos de vida. Então a riqueza ela ajuda até certo ponto no desenvolvimento, né, de bons jogadores de futebol e de uma boa base, de uma boa seleção, mas ele não resolve tudo. Então aqui entra outra variável, segunda variável do problema, do modelo, que é o tamanho da população. Obviamente, quanto mais gente, maior o reservatório de talento. Em tese, um país com muitos habitantes tem mais chance de produzir jogadores excepcionais. Só que população sozinha não basta, né? Se bastasse, China e Índia seriam as potências mundiais do futebol. Só que o ponto é que a população só vira vantagem quando o futebol é culturalmente importante. Quando o esporte faz parte da infância, da rua, da escola, da televisão e da conversa familiar. E também da identidade nacional, né? Como é o caso do Brasil. A terceira variável que é interessante de olhar no que ele considera
dentro do modelo é a temperatura. Isso eu achei muito curioso quando eu tava lendo o relatório dele. À primeira vista, realmente isso daí parece meio estranho, mas tem uma lógica bem simples, que é se um país é frio demais ou quente demais, a prática regular do futebol ela é mais difícil. Então ele cita, né, que uma temperatura média próxima de 14 graus Celsius é uma espécie de faixa ideal associada a regiões historicamente bem sucedidas no futebol, como partes da Europa e também da América do Sul, né? Dentre os campeões da Copa do Mundo só houveram cerca de 3, pelo que eu lembro do relatório, não estou com esse dado aqui, mas cerca de 3 campeões que foram de regiões que não atendiam esse parâmetro. Então, por fim, ele adiciona outro parâmetro, os rankings da FIFA. Esse é o elemento que ele tenta medir a força atual da seleção. As variáveis econômicas e sociais, elas ajudam a entender a estrutura que forma os jogadores ao longo do tempo. Mas o que vai tentar capturar o momento competitivo daquela equipe específica são os dados que a FIFA divulga sobre as seleções, né? Então, dentro do próprio relatório escrito por ele, né, pro nosso querido economista alemão, ele afirma que usando essas variáveis ele consegue explicar cerca de 55% da variação do sucesso entre países numa Copa do Mundo. Falando assim, esse número ele parece bastante coisa, mas a outra metade da frase é ainda mais importante, né? É que ele diz que se 55% é explicado pelo modelo, cerca de 45% do resultado fica no campo da sorte. Por isso, ele inclui um elemento aleatório na previsão dos confrontos. Essa é a parte que deveria ter aparecido em todas as manchetes, porque se 45% é sorte, então o modelo ele não é uma bola de cristal, ele é uma forma organizada, vamos dizer assim, de lidar com incerteza. Ele pode dizer que uma seleção é mais provável de vencer, pode dizer que se aquele torneio fosse repetido muitas vezes, um determinado resultado apareceria com mais frequência, pode identificar tendências estruturais, pode apontar forças e fraquezas de uma seleção, mas ele não consegue, isso que é importante entender, ele não consegue prever o lance específico, a tomada de decisão, o erro humano, a lesão, o pênalti, o escorregão ou o goleiro que resolve virar uma muralha do time por 90 minutos. Todas as coisas são coisas que escapam da previsão do modelo. Tendo isso em mente, por que o Japão aparece então no modelo como uma ameaça para o Brasil no relatório? A questão é que a gente deveria entender que ele não trata o Brasil como se fosse uma seleção fraca. Pelo contrário, na fase de grupos, ele prevê que o Brasil aparece como favorito absoluto do grupo C, com 99% de chance de terminar entre os dois primeiros. O Japão, por sua vez, aparece no grupo F com 58% de chance de terminar no top 2, atrás da Holanda, mas ainda como uma equipe forte o suficiente para avançar. E depois, por causa do novo formato da Copa, o chaveamento projetado colocava o Brasil e o Japão frente a frente na fase de 32, e nesse confronto o modelo indicou a zebra que gerou todo esse conflito: o Japão eliminando o Brasil. Mas essa previsão ela não surgiu do nada. A seleção japonesa havia vencido a Alemanha na Copa anterior, vencido o Brasil por 3-2 em um amistoso em outubro de 2025 e derrotado a Escócia e Inglaterra de 1-0 em partidas recentes. A partir disso, ele constrói a ideia de que o Japão seria uma equipe em ascensão, capaz de endurecer e talvez surpreender uma potência tradicional. O modelo em si não errou. Quem errou foram as pessoas que trataram a maior probabilidade de resultado favorável ao Japão como se fosse a previsão de que este iria ganhar do Brasil. Provavelmente porque isso se somou às falas do jogador japonês que, convenhamos, não estava errado também. Mas, quando o Brasil ganhou do Japão, muita gente tratou como se fosse uma depreciação da matemática, né? Só que o que aconteceu foi que uma previsão específica falhou. Isso é muito diferente de dizer que toda a lógica estatística por trás do modelo é inútil. Modelos erram por vários motivos. O primeiro, né, é a incerteza natural do sistema. Futebol tem baixa pontuação. Um jogo pode terminar 1-0 por causa de um único lance, né? Em esportes com muitos pontos, como basquete, a superioridade de uma equipe tende a aparecer com mais estabilidade. No futebol, uma equipe pode jogar pior e vencer. Pode chutar pouco e fazer gol, pode ser pressionada por 80 minutos e sobreviver ainda. Essa baixa quantidade de gols aumenta o peso do acaso, né? O segundo erro é o problema das variáveis omitidas. O modelo usa PIB per capita, população, temperatura e o ranking da FIFA. Tudo isso importa, mas não entra com precisão. O estado emocional do elenco, o clima interno, a qualidade do treino da semana, a compatibilidade tática entre duas seleções específicas e também a fadiga acumulada da competição, com pequenas lesões escondidas. Tudo isso e outros milhares de fatores, eles podem ser
muito importantes na hora. Então a gente não tem essas coisas sendo consideradas pelo modelo, então ele não acaba capturando isso. Outro erro é a dependência do caminho. Em Copa do Mundo não basta saber quais seleções são fortes, é preciso saber quem cruza com quem, em qual momento, após qual tipo de desgaste que enfrentou, em qual estádio. Então são muitos fatores dentro de cada confronto que acontece dentro da Copa que podem literalmente mudar o resultado individual de várias partidas. Então isso é comum e isso mostra que uma tendência que eu observei vendo os dados é que o modelo, né, a previsão do campeão, ela pode estar razoavelmente alinhada com a força geral das seleções, mas ela pode acabar errando completamente o caminho. E o quarto erro é o formato do torneio. Isso é uma coisa que ele ressalta no artigo também. A Copa de 2026 tornou toda essa previsão ainda mais difícil. O modelo foi construído para o formato antigo, com 32 seleções, e que precisou ser adaptado para uma nova Copa com 48 equipes, fase de 32 no mata-mata e 8 terceiros colocados avançando. Ele chega a mencionar 495 combinações possíveis para os terceiros colocados. Isso é um pesadelo para qualquer tipo de algoritmo de previsão, porque quanto mais etapas eliminatórias, maior o espaço para o acaso. Na fase de grupos, um time forte pode tropeçar e se recuperar. No mata-mata não. Um empate truncado, uma bola parada, uma expulsão ou uma disputa de pênaltis pode eliminar uma equipe que em média seria superior. O próprio Clement reconhece isso. Com uma fase eliminatória adicional, a sorte passa a ter ainda mais peso. Azarões podem segurar um empate por 120 minutos e levar o jogo para os pênaltis, onde a diferença estrutural entre as equipes fica bem menor. Então, se a gente tivesse que sumarizar tudo que a gente viu aqui, é que o erro do modelo, na verdade, ele não é um erro matemático, ele é uma coisa comum, porque o modelo não tá dando uma certeza, ele tá falando de probabilidade. Então, se o Japão tinha mais probabilidade de ganhar do Brasil, o que de fato tinha, acreditamos, então ele dizer que o Japão iria ganhar não é o que o modelo tá falando. O modelo não tá falando que o Japão vai ganhar, tá falando que tem mais chance. E daí quem lê isso tem que saber interpretar e tratar como uma probabilidade, não como uma certeza. Então acho que isso é o mais importante de ter em mente, porque quando a gente tá falando de probabilidade é chance e não algo certo de acontecer. E daí eu sei que é um pensamento meio simples, mas a gente acaba extrapolando às vezes esse tipo de interpretação errônea para situações mais importantes da vida do que o resultado da Copa, como por exemplo a previsão do tempo, né? A gente vê e fala, pô, hoje vai chover, hoje vai estar o céu limpo, e não, essas coisas envolvem tantas variáveis. Óbvio que quando tá no próprio dia de previsão, ela tende a ser mais precisa, mas com, sei lá, semanas de distância, realmente não é uma coisa bem imprecisa. Então a gente tem que aprender a tratar probabilidades com probabilidades e coisas certas de acontecerem, afirmações fortes como isso vai acontecer, como afirmações fortes e não como probabilidades daí. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei fazer um vídeo de um tema atual da Copa do Mundo. Olha aqui a camiseta do Brasil, que linda. Eu espero que você tenha gostado. Não sei se vocês também estão engajados com o tema de Copa do Mundo. Agora que o Brasil foi eliminado, principalmente, duvido que muita gente esteja engajada. Mas eu ainda continuo assistindo os jogos. Estou curioso para saber quem vai ser o campeão. Então, manda esse vídeo pros seus amigos. Manda esse vídeo no seu grupo da escola. Se você é professor, compartilha com seus alunos. Manda no grupo da família. Compartilha. É um vídeo bem leve. Tratando sobre um assunto que eu acho que vai todo mundo achar interessante. Eu espero poder te ver aqui novamente mais vezes no canal, porque a faculdade estava num período difícil de gravar vídeo, mas agora estamos voltando. Então tenho muitos vídeos guardados que eu quero poder trazer para vocês. Então peço que você compartilhe esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final, obrigado pelo seu tempo e espero poder te ver de novo aqui no canal. Um beijo para você e até a próxima.